Então, vamos lá. Dando sequência ao nosso estudo, ao nosso programa pré-estabelecido no início do ano. Então, hoje nós iniciamos o módulo do livro A Gênese, que também será em 4 aulas. É claro que é impossível estudar qualquer obra, mesmo que seja um romance aí das chamadas obras complementares, nesse curto espaço de 1h30, 1h40, que às vezes nós ficamos aqui. O objetivo é o quê? É mostrar uma síntese dos livros e a abordagem do que se trata. Da mesma forma com que nós vimos no Átomo e o Arcanjo a importância de saber de onde viemos, qual é a nossa destinação, por que estamos na Terra, como se processa a evolução, de o que significa cada uma dessas fases dos reinos. Tudo isso, às vezes, é uma linha muito tênue que separa, mas se faz necessário, porque tem muitos espíritas que não conhecem todos os livros da codificação. Não conhecem, quanto mais estudar. E isso não é demérito, não. Alguns focam mais no Evangelho, outros no livro dos Espíritos, e até mesmo porque a grande maioria das casas não tem espaço físico e nem a ferramenta humana. Não queremos aqui sermos melhores do que ninguém. Como nós vimos, o que fala a introdução, o próprio Herculano Pires fala, não existe instrutor ou professor de espiritismo, mas existem aqueles que estudam, que pesquisam, exatamente para levar esse conhecimento e as informações a quem precisa. Então, aí está, Jesus, nosso modelo e guia, o chamado Pentateuco kardeciano, ou as obras da codificação, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese, e tudo aquilo que está previamente estabelecido dentro daquilo que nós, então, buscamos. Então, vamos lá. O livro, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, nós colocamos desta forma, abordando qual é o assunto de cada capítulo. Se qualquer um de vós que quiser pesquisar, qualquer um de vós que quiser estudar, mas do que fala a Gênese? Ela fala só dos milagres? Ela fala só disso? Fala do corpo de Jesus? Fala disso? Fala da terra? Fala do quê? Então, é este o nosso objetivo, mostrar o que cada capítulo aborda dentro daquilo que é a visão espírita. Caráter da revelação espírita que lá está, então, no capítulo 1. Revelar, sair de sob o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Assim, pode-se considerar que, então, a exemplo do Apocalipse, revelação, a revelação da doutrina espírita é importante. Por quê? Daí começamos a compreender o porquê de cada livro. Mas como surgiu? Onde surgiu? Por que surgiu? De que forma? Então, revelar, sair de sobre o véu. Então, mostrar-se, aparecer, seria esse o sentido. A astronomia revelou o mundo astral. A geologia revelou a formação da Terra. A química, a lei das afinidades. A fisiologia mostrou as funções do organismo. A revelação tem por característica a verdade. Se for desmentida por fatos, deixa de ter origem divina, pois Deus não se engana e nem mente. Então, não está dizendo que vai revelar as coisas de Deus, vai revelar o mundo espiritual dentro daquilo que a nossa evolução, o nosso conhecimento tem condições de absorver.
Mas mesmo sendo ainda incompleto, porque não é uma revelação total, é uma revelação parcial, o próprio Kardec deixa isso bem claro. A ciência, se qualquer espírita encontrar qualquer fato científico que desmente qualquer revelação, qualquer colocação da doutrina espírita, deixe a doutrina espírita e vai atrás da ciência. Então, o objetivo da revelação, mostrar a verdade. O Cristo, como nós vimos lá, é a verdade. Ele próprio disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se essa revelação, se esses fatos comprovados pelas ciências, se isso não se comprovar, significa que está sendo uma mentira ou simplesmente charlatanismo. O professor, ao ensinar seus alunos, é um revelador de fatos não conhecidos por eles. Ensina o que aprendeu. Por isso, é revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por esforço próprio. É o revelador de primeira ordem. Então, Sabin, Einstein, Arquimedes, Pitágoras, Sócrates, esses são chamados homens de gênios. São as criaturas com as suas descobertas. Mozart, e poderíamos citar tantos outros. O professor, comumente, hoje nós conhecemos, nos colégios, nas escolas, na faculdade, na universidade, ele é um revelador de fatos desconhecidos pelos alunos. Ele aprendeu. Em um momento, ele foi discípulo. Em algum outro momento, ele também foi aluno. E agora ele está revelando, por isso de segunda ordem. Agora, esses chamados gênios, que a doutrina nos mostra como espíritos que adquiriram essa ciência e esse conhecimento em vidas pretéritas, eles são de primeira ordem, porque eles estão revelando as suas descobertas. A revelação pode ser séria, verdadeira ou apócrifa, mentirosa. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Sempre lembrando, a verdade absoluta só Deus. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, para nós, a verdade está, sim, catalogada nos exemplos e no legado que o Cristo nos deixou. Tudo que Jesus, todos os ensinamentos de Jesus são de caráter divino, revelação divina. Por isso ele disse que, à medida que nós somos conhecendo a verdade por ele exemplificada, nós vamos nos tornando criaturas livres. O Decálogo, ou os 10 Mandamentos, tem características de revelação divina. Permaneceu inalterado ao longo dos séculos, tendo servido de base para os ensinamentos de Cristo, que aboliu outras leis mosaicas por não serem mais apropriadas ao desenvolvimento do povo. Moisés recebeu os 10 mandamentos, as chamadas tábuas da lei, ali na pedra, como se diz. E nós aprendemos que isso foi exatamente psicometria, é escrita direta. A mediunidade explica isso. O Livro dos Médiuns explica isso com propriedade. É possível, sim. É a revelação, é a escrita direta. Só que, junto com a escrita, Moisés recebeu do chamado anjo do Espírito que ditou para ele o Decálogo. Moisés recebeu uma revelação oral, que é contida no Talmud. Então, você tem lá, não roubar, mas tinha a parte oral, tem a parte oral. Não roubar, isso, em todos os reinos e em toda a nossa existência. Essa parte oral ainda é tradição, até hoje no judaísmo, passar de geração para geração. Alguns rabinos tentam abolir, mas o judaísmo continua sendo fechado. Então, o Cristo, ele veio mudar as leis transitórias de Moisés, aquelas que eram apropriadas àquele povo. O apedrejamento dos adúlteros,
apedrejamento da criança desobediente, que os senhores poderiam fazer uso, os escravos eram propriedades, sim, sua, que as mulheres faziam parte do patrimônio do marido. Essas leis transitórias, essas leis temporárias, Jesus modificou a forma e o fundo. Por outro lado, ele asseverou e deu toda a autoridade ao Decálogo. Isso por quê? Porque ele é uma revelação divina. Ele cabe a todos os povos, a todas as nações, em todos os tempos. Por isso, uma revelação não fenomenal, não sobrenatural. Porque, como dissemos, a doutrina espírita, através da mediunidade, mostra que existe, sim, essa capacidade da escrita direta, como tem da voz direta lá no batismo do Cristo. Este é o meu filho amado, que todos ouviram. Não foi só João Batista, nem só o Cristo. Toda a multidão que estava ali ouviu. É o que é isso? É a manifestação, mediunidade de voz direta. Então, é o caráter da revelação, sim. O Espiritismo é uma verdadeira revelação, pois dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem as suas relações com o mundo visível e o destino do homem depois da morte. Então, até o Espiritismo, isso não existia. Existe o céu, o inferno e o purgatório desde há muito, porém, sempre catalogado entre bons e maus. Agora, a doutrina espírita, ela não revelou nada que Jesus não tenha dito. Ela simplesmente trouxe uma interpretação coerente e ao alcance de todos, fazendo uso da lógica e da razão. A fé deixou de ser uma fé cega para ser uma fé raciocinada. E o Espiritismo mostra exatamente o quê? Que a lei de causa e efeito, de ação e reação, que todos nós estamos aqui em reparação de erros e imperfeições do pretérito, estamos aqui para nos reconciliar com a lei divina, mas que existe um mundo espiritual, que é a nossa essência e que é a nossa destinação, onde todos nós iremos nos reencontrar? Não, essa afirmação não procede. Todos nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual. É muito relativo, não vai, porque nós não estamos todos na mesma sintonia e na mesma frequência. Isso vale desde famílias, pai e filho, mãe e filho, não vamos todos para o mesmo lugar. Alguns se reencontrarão de acordo com a moral e com a forma como que passaram aqui por este planeta bendito enquanto viviam e não apenas existiam. Tem caráter de revelação divina por ter origem nos ensinamentos dos espíritos superiores. Então, o que ele está dizendo? Se a primeira revelação está fundamentada em Moisés, então é um homem. Se a segunda revelação está fundamentada em Jesus, no Cristo, a terceira revelação, o Espiritismo, essa revelação, ela é os espíritos superiores sob a supervisão do mestre. Então, é de todos. Por isso, é a doutrina dos espíritos. Não é de Kardec. Mais uma vez, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Portanto, aqui o que vale para todos nós. E espírito superior aqui não é no sentido de que eles se sentem melhores do que nós aqui individualmente. Espíritos superiores aqui em condições morais. É sempre essa colocação moral quando se refere aos espíritos que vieram ditar para nós as normas e as regras que regem o mundo espiritual. Assim como a alquimia gerou a química, a astrologia gerou a astronomia, o espiritismo, através da experimentação, observação,
demonstrando as leis que regem o mundo espiritual, seguiu-se a magia e a feitiçaria, as quais, embora aceitassem a manifestação dos espíritos, misturavam crenças ridículas por desconhecerem as verdadeiras leis da manifestação. Da mesma forma que aprendemos, como ele se diz, aqui a manipular os elementos para as descobertas aí de vários produtos e de várias coisas, medicamentos e outras fórmulas, o que acontecem dentro do mundo espiritual. Então, nós sabemos que existe uma vida depois da vida. O Espiritismo veio comprovar isso. A partir do momento que isso passa a ser uma revelação, sempre vai existir aqueles aproveitadores, sempre vai haver os charlatões, os aproveitadores e que fazem da ignorância do povo uma escada para que possam alcançar os bens materiais, para que possam manter regalias e mordomias. Então, vem muito das crendices, vem muito do fanatismo, muito do misticismo, números, plantas, entre outras coisas, pedras e outros elementos, tudo isso foi misturado à revelação da doutrina espírita e acabou por contaminar. A exemplo do que aconteceu com o cristianismo no século XVI, o espiritismo hoje, nos seus 166 anos de existência, já sofreu muitas mutilações, muitas alterações. Então, é preciso que nós observemos e, principalmente, seguir a orientação de João. Nem todos os espíritos são de Deus. E, para comprovarmos isso, é preciso que nós observemos tudo o que acontece junto a nós. Enquanto a ciência, em geral, necessitou de vários anos, mesmo séculos, para atingir o maior grau de desenvolvimento, bastou ao Espiritismo poucos anos para se constituir em doutrina. Isto em virtude da multidão de espíritos que, pela vontade divina, manifestaram-se simultaneamente, trazendo as várias partes da doutrina que, reunidas, compuseram o todo. A revelação espírita, ela é universal. É disso que o capítulo fala. Então, da mesma forma que tivemos revelações relacionadas ao Evangelho, tivemos relacionadas à filosofia, o próprio Livro dos Espíritos é uma comprovação, é toda uma filosofia que ali está contida. Temos toda uma ciência, porque acompanha lado a lado aí não só a Gênese, mas principalmente o Evangelho, mostrando os dois lados da vida. Então, ao mesmo tempo que tinham comunicações na África, tínhamos na América, tínhamos na Oceania, da mesma forma que tinha na França, no Brasil, que tinha nos Estados Unidos, os espíritos se manifestaram em toda parte, compondo-se aí em pequenas partes os componentes de um todo que viria nas mãos de Kardec, nas mãos do catedrático, né, da Hippolyte Rivail, o professor, tornar-se essa doutrina consoladora e confortadora, onde ciência, filosofia e religião gerem a nossa existência, mostram o nosso nascedouro desde as eras primeiras da nossa existência e a nossa destinação quanto à esfera crística. Então, e aí, no capítulo 2, ele vai falar de Deus. Então, ele vai abordando capítulo a capítulo. E aqui no capítulo 2, ele vai falar de Deus, que no Evangelho segundo o Espiritismo ocupa, né, então, o item 1. Qual é a existência de Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. É a resposta à pergunta, né, que Kardec faz aos benfeitores. Origem de tudo que existe. Pelo efeito se julga uma causa.
todo efeito inteligente decorre necessariamente de uma causa inteligente. Todo efeito físico, ele tem uma pequena parte de inteligência. E toda causa inteligente, todo efeito inteligente, ele tem um pouquinho de efeito físico, de graças à mediunidade. Essa é uma característica da mediunidade. Por ser orgânica, por ser ela comum a todos os seres, não é que ela seja individualidade, mas aqui é o que ele está dizendo. A existência de Deus, para nós, ela é inata. Nós temos essa ideia, nós trazemos isso do nosso perispírito. Desde ao nascer, nós já temos essa ideia dessa inteligência suprema. É isso que ele está falando. Ao contemplar uma obra de arte, conclui-se de que somente poderia tê-la produzido um homem de gênio, nunca um idiota ou um animal, menos ainda que teria sido obra do acaso. Não tem como nós olharmos para uma Mona Lisa e achar que qualquer um poderia fazer aquela pintura. Não tem como olharmos o quadro do Semeador ali do Van Gogh e simplesmente olhar sem entender ali toda a parábola do semeador que ali está. Então, essa comprovação dessa obra de arte, como as partituras, uma música, uma área, um livro, como todas as descobertas. Então, tudo isso que são descobertas no mundo físico, na realidade, o espírito está reproduzindo o que ele aprendeu e que foi permitido pela espiritualidade aqui no planeta Terra. Mas nós sabemos, quando se fala idiota, porque a idiotia é uma doença congênita, a idiotia é uma síndrome e está relacionado exatamente dentro do efeito, que ele fala da causa e efeito que nós conhecemos. Se nós, sabedores que somos, como as pessoas falam, a Bíblia foi escrito por homens. Sim, e por acaso existe algum livro que não foi escrito por homem, foi escrito por algum símio ou por qualquer um outro animal? Então, é isso que precisa deixar bem claro. Mesmo aqueles que detratam e aqueles que rebaixam Deus a uma condição inferior até a nossa, é porque eles têm muito mais ignorância do que maldade. São muito mais imperfeitos do que seres ruins e sem moral. Ao contemplar a natureza, notando-lhe a sabedoria, a providência, a harmonia, ou seja, os efeitos inteligentes que superam a capacidade humana, somente se pode concluir ser obra de uma inteligência superior à humanidade. Sim, então tudo aquilo que nossos olhos alcançam, tudo aquilo que a nossa inteligência, o nosso raciocínio consegue compreender, aquilo que não é criação humana, aquilo que não é uma invenção humana, só pode vir de uma inteligência suprema, só pode vir de um ser supremo, ainda que não compreendamos. A astrologia, como diz, explicam as fases da Lua, explicam as estações do ano, tudo isso está relacionado à rotação, ao movimento da Terra, enquanto em torno de si e em torno do Sol. Sim, tudo isso reflete na nossa vida, por mais que nós ainda não compreendemos. É preciso ver que nós ainda estamos na infância espiritual. Nós ainda temos dificuldades de lidar com as coisas básicas. Nós ainda não conseguimos compreender. Quando a gente lê a Bíblia, ou quando nós estudamos a Gênese kardeciana, Deus criou duas estrelas, o Sol para o dia e a Lua para a noite. Tá, mas tem toda uma razão por causa disso. As fases da Lua não é simplesmente para servir de romantismo aos poetas. Está relacionado diretamente ao nosso corpo físico, que é 82% de água.
E a lua rege a água do nosso planeta bendito, as marés, a água doce, a água salgada. Ah, não sabia disso. Pois é, hoje o estudo, a ciência já nos permite associar. Agora, nós precisamos avançar sempre em direção à luz, não em busca de intelectualidade, mas em busca do conhecimento. Muito embora as forças materiais atuem mecanicamente pelas leis de atração e repulsão, como as plantas nascem, brotam, crescem, se reproduzem sempre da mesma maneira por ação do calor, eletricidade, luz, umidade, não se pretende afirmar que tais forças sejam inteligentes. Sim, o trigo vai ser sempre trigo. Pode melhorar o grão, pode melhorar a produtividade, pode que ele seja mais resistente às pragas, mas a forma do trigo, dele crescer, germinar e frutificar, é sempre a mesma. A eletricidade é sempre dessa forma. Ela está lá, numa força máxima na usina, e que vem passando por um processo de restrição e de recuperação até chegar ao nosso ambiente doméstico em condições de fazer funcionar os eletroeletrônicos e a luz aí, que hoje, né, ilumina os vários ambientes onde nós nos encontramos. Querer entender que isso, por se reproduzir, a forma como as aves se reproduzem, como surgem os vulcões, os maremotos, as tempestades e as catástrofes naturais, da mesma forma como tudo isso se recupera, querer enxergar aí fatores inteligentes ou forças inteligentes em tudo isso, aí é necessário que nós trabalhemos para que essa ignorância seja vencida. É aí a importância da educação dentro da doutrina espírita. Não é, estamos falando de educação, não é simplesmente em respeito a normas e à ética, mas sim dentro de procurar recursos e mecanismos que tornem a nossa caminhada mais suave e compreensível dentro da nossa existência. São postas em ação essas forças, distribuídas apropriadamente de modo a produzir um efeito útil por uma causa inteligente. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Se nós ainda não temos condições de compreender, de sentir o que significa Deus, o Ser Supremo, nós podemos compreendê-lo através das suas leis perfeitas e aplicáveis a todos os seres e a todos os reinos que nós conhecemos. Não podemos dizer em todo o universo, porque nós conhecemos mundo de provas e expiações e mundos primitivos, que são as duas primeiras escalas. Além de provas e expiações, nós temos uma vaga ideia que é exatamente a revelação que é permitida através de alguns espíritos mais adiantados, que, sob a supervisão do Cristo, sempre nos traz como alento a meta e o objetivo ao ser alcançado por todos nós. Deus, da natureza divina. Falta-nos sentido próprio para compreender a natureza divina, o qual só adquiriremos com a completa depuração do espírito. Podemos, no entanto, conhecer os seus atributos. Se nós não conseguimos ainda conceber esse Deus abstrato, se nós ainda não conseguimos fazer uma ideia do que seja essa inteligência suprema, nós podemos ter uma vaga ideia através dos atributos que formam a natureza divina. Deus é a suprema e soberana inteligência. Deus é eterno, não teve começo nem fim.
Alguns dizem assim, mas nós também não somos eternos? Somos eternos a partir da nossa criação. Imortais, nós somos imortais a partir do momento em que adquirimos o princípio inteligente. Nós somos criados, a partir do momento que fomos criados, nós não morreremos, então somos eternos. Mas imortais, porque com o livre-arbítrio, a partir do que o princípio inteligente conseguiu vida orgânica, você tem vida, então nós não temos vida. Então, é só essa diferença. Enquanto que Deus não teve começo e não terá fim. Ele é eterno desde todo sempre. Deus é imutável. Ele não se muda com o calor, com o frio, com o gelo, com as estações. Não. Em qualquer situação, Deus é sempre mudo. Ele não está sujeito às transformações da matéria. Deus é imaterial. Se assim não fosse, estaria sujeito a essas mudanças. Sim, nós sabemos o que existe. Se nós pegarmos o açúcar, nós conseguimos ali até vê-lo nos vários objetos à nossa volta. Quando nós colocamos no chá, no suco ou no café, ele continua existindo, mas nós não o vemos. Ou seja, ele sofreu essa mudança. Deus não tem essa mudança. Por isso, ele é imaterial. Deus é onipotente. Qual a razão, né, dessa onipotência de Deus? Onde está? Como está? E por que está? Deus é soberanamente justo e bom. Se tivesse qualquer resquícios de maldade, não poderia ser infinitamente justo, bom e perfeito. Se Deus não castiga, se Deus não pune, Deus também não recompensa, Deus também não privilegia. Porque qualquer recompensa, qualquer privilégio é uma injustiça. Se assim fosse, Deus perderia um dos seus principais atributos, que é exatamente o da justiça. Então, quando fala Deus é soberanamente justo, é uma figura de linguagem, é uma alegoria, porque Deus não é justo. Deus é a justiça. Deus não é bom. Deus é a bondade. Mas nós estamos mantendo o texto que está na Gênesis. Deus é infinitamente perfeito. Deus é a perfeição absoluta. Então, daí é para nós difícil, mas compreensível todas as colocações que se faz através da perfeição. E Deus é único, porque se existissem outros deuses, aí perderia também a unicidade. E o universo já não teria simplesmente uma regra, uma norma, a lei que prevaleceria. Porque sendo vários deuses, cada um teve um desenvolvimento, cada um teve um aperfeiçoamento em situações diferentes. E cada um tem as suas propriedades. Daí essa unicidade do Deus Todo-Poderoso. Assim, qualquer religião, filosofia, dogma que estiver em contradição com qualquer destes atributos divinos, não poderá estar com a verdade. A religião perfeita será aquela cujos artigos de fé jamais contrariem tais atributos, sem alterações. Sim, existem inúmeras denominações religiosas que não concordam com muito dessas 8 virtudes que aí está. E algumas colocam essas virtudes, mas interpretando de acordo com as suas necessidades e de acordo com os seus interesses. Então, quando Kardec coloca que a religião perfeita será aquela cujos artigos de fé jamais contraria esses atributos, é exatamente essa coisa do castigo, do pecado, da recompensa, porque existe um lugar para bons, que existe um lugar para maus. Sim, sabemos que existe uma destinação, assim como sabemos que não existe as penas eternas. E isso as religiões têm dever e obrigação de esclarecer a todos.
e não escravizar aqueles que estão sob a sua tutela. A providência. A ação divina se faz sentir nas menores coisas, demonstrando tudo que vê. A tudo preside, está em toda parte, agindo através das leis gerais do universo, de modo que toda criatura está submetida à sua ação, sem que haja necessidade da intervenção incessante da providência. Sim, então, alguém vai bater o carro, precisa que Deus venha aqui para impedir ou para evitar maiores danos? Alguém está doente, precisa da intervenção de Deus para que possa ali curar, ter o pronto restabelecimento? Precisa de Deus para evitar que se corte uma árvore, que se derrube isso, que o rio seja contaminado? Tudo isso precisa dessa intervenção direta? Não, isso é fruto de conhecimento. Deus está sempre presente em tudo, mas ele usa as criaturas para educar e para auxiliar as criaturas. Daí, sendo ele a perfeição absoluta, ele permite que nós avancemos através do servir, do amar, da lei do trabalho, para que nós possamos buscar a verdadeira compreensão da nossa existência hoje terrena. A visão de Deus. Enquanto encarnados, podemos ter compreensão de Deus através dos seus atributos, suas virtudes. Somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Percepção esta que será maior à medida que o espírito progrida moralmente, através de suas várias encarnações, despojando-se das imperfeições que lhe tiram a visão espiritual, até alcançar a plenitude das suas faculdades. Se nós observarmos, daí, quando vimos lá no nosso início do ano as leis morais, nós vimos lei de conservação, de reprodução, lei de liberdade, entre outras nós vimos. Tudo isso, à medida que nós vamos processando essas informações e esse conhecimento, nós vamos nos tornando criaturas melhores. Nós vamos aperfeiçoando o nosso físico, nós vamos, através da tecnologia, da ciência, das descobertas, nós vamos aumentando a probabilidade de existência na nossa caminhada. Então, hoje, já não existe mais tanta força bruta. Existe muito maquinário, existe muita industrialização facilitando a vida dos seres humanos. A vida hoje pode ser prolongada exatamente através das descobertas médicas e científicas. Nós precisamos fazer com que a evolução moral e o crescimento moral acompanhem toda essa tecnologia, toda essa ciência. Porque, sem avançarmos moralmente, nós não conseguimos compreender o significado de evolução espiritual. Evolução espiritual é, sim, fazer aquilo que o Cristo nos deixou aqui como legado. É ter uma vida como a que o Cristo viveu enquanto caminhou aqui entre nós. No capítulo 3, ele vai falar do bem e do mal. Então, e o que isso traz para nós? O bem e o mal. O bem existe, o mal existe? Então, lá no capítulo 3, ele diz assim: sendo Deus infinitamente sábio, justo e bom, é evidente que o mal existente não pode nele ter se originado. Como que vai surgir o mal de algo que é a perfeição absoluta? Aí já não é nem questão de raciocínio, aí já é uma questão de percepção e análise. Por outro lado, se existisse um Satanás ou diabo, a personificação eterna do mal, não podendo ser igual, seria inferior a Deus. Logo, teria sido criado por ele, Deus,
o que implicaria na negação da bondade infinita do Criador. Então, Deus existe de todo o sempre. Essa ideia do mal, de que existe o mal, Satanás, o diabo, o inferno, para ter um contrapeso, para ter um adversário, para ter um concorrente com Deus, não existe nada para contrabalançar. O mal, ele existe porque as pessoas desconhecem o bem. E se o mal não é criação de Deus, então teria sido ele, se ele existisse, teria sido criado por Deus. E a perfeição absoluta criaria algo destinado à pena eterna, a prejudicar, a causar dor e sofrimento? É isso que a evolução espiritual quer dizer. É essa conscientização através da nossa destinação, fazendo uso e aplicação do conhecimento que nós recebemos. Os males, tanto físicos como morais, pertencem a duas categorias: os que dependem da vontade do homem e os flagelos naturais. Os flagelos se afiguram maus e injustos aos homens, porém permitem ao homem desenvolver a sua inteligência a ponto de preveni-los, amenizar os seus efeitos através das ciências aplicadas à melhoria de condições de vida e bem-estar no planeta. Os flagelos, chamados flagelos naturais, as catástrofes ou os desastres naturais, estão aí exatamente para que a humanidade, para que os espíritos encarregados destas situações possam transformar essa calamidade em algo útil. Porque é o planeta buscando o seu equilíbrio e o seu desenvolvimento rumo ao mundo de regeneração. Então, estes efeitos e todos esses transtornos por nós conhecidos, hoje a inteligência humana já é capaz de desenvolver equipamentos que previnem, equipamentos aí que permitem a todos nós que nós possamos observar estes acontecimentos. Porque o mundo, ele dá os sinais do que vai acontecer. Se nós temos a chamada prevenção, se nós temos como aí cuidar, se nós temos como nos preparar para todas essas dificuldades, significa que muitas dessas tragédias podem ser evitadas. E é exatamente aí que entra a misericórdia divina e mostra a nossa evolução. Aquilo que nós conquistamos em outros mundos, aquilo que nós conquistamos em outras vidas, sendo agora colocados a serviço da coletividade. Os outros, os criados pelos vícios, porque aqui ele diz assim, ó, os que dependem da vontade do homem são aqueles causados pela nossa imprudência e pela nossa negligência, pela nossa falta de conhecimento e de informação. E tem aqueles que são os ajustes naturais que o planeta oferece aos espíritos também em desenvolvimento. Os criados pelos vícios, os flagelos, como o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez e por todos os excessos. O mal, ele é causado pelos excessos. O universo é equilíbrio. Todas as vezes em que nós estamos aflitos, angustiados, doentes, enfermos, é porque uma razão ou outra, em uma circunstância ou outra, nós estamos em desarmonia com o universo. Nós estamos em desencontro com as leis universais. E é preciso que façamos esse reajustamento o mais rápido possível para que possamos encontrar a harmonia. Apesar da consciência que lhe foi outorgada pelo Criador,
das advertências dos mensageiros quanto ao cumprimento das leis divinas, que tem por objetivo o bem e o progresso. Insiste o homem em causar guerras, injustiças, opressão do fraco pelo forte, usando assim seu livre-arbítrio para a satisfação de seus vícios e de suas vaidades. O homem sempre nessa busca, sempre egoísta, sempre orgulhoso, sempre colocando a inveja, o ciúme, e agora, mais modernamente, mais atual do que isso, o tal do melindre. Mas nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é respeitado tanto no plano físico como no plano espiritual. Mas, se aqui, onde nós nos encontramos hoje, na carne, nós temos as restrições da matéria ao espírito, e muitas vezes não é castigo, é dádiva divina para as nossas tendências perniciosas, no mundo espiritual existem sim quadrilhas, legiões, grupos daqueles que, fazendo uso da culpa e do remorso que muitas vezes consomem as criaturas ao se deparar no mundo espiritual por eles desconhecidos, assim aqui os exageros levam a todas essas maldades e principalmente aos malefícios da coletividade. Por isso que muitas vezes, quando nós olhamos apenas com o olhar físico, nós pensamos que o planeta está regredindo, que Deus perdeu o controle e que Jesus já não tem mais as rédeas do planeta por ele cocriado. Não, isso é fruto da nossa intemperança, da nossa ainda pequenez espiritual, onde nós fazemos, mas nos esquecemos das consequências e da responsabilidade dos nossos atos. O mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. O mal decorre, portanto, do estado de imperfeição do homem. Então, vamos tratar de corrigir, porque hoje nós temos guia e modelo, Jesus. Temos o Evangelho de Jesus, que é luz para todos nós. E a doutrina espírita nos oferece o conhecimento com lucidez e a interpretação sem nenhuma alegoria, a interpretação dentro daquilo que é a realidade que nós já podemos hoje desfrutar. E a doutrina espírita ainda nos oferece um outro atributo, chamado mediunidade, que é o nosso contato com o mundo espiritual, de onde nós recebemos as informações, a correção de rota, direcionamento e, principalmente, os alertas quanto à nossa existência. Se por seu livre-arbítrio comete excesso, tem como resultado as enfermidades, a morte que lhe virão por sua causa, imprevidência, e não por castigo de Deus. Muitas vezes nós cometemos esses equívocos, os exageros. Então, está chegando aí, por exemplo, o Dia das Mães. Aí nós vamos lá e nos achamos que, porque é mãe, nós podemos comer tudo que está ali na mesa. E aí nós abusamos através da gula e comemos mais do que o necessário, mais do que o corpo físico necessita. E aí ficamos com dor de estômago, ficamos com dor de cabeça, com enxaqueca, com mau humor, nós ficamos totalmente fastiados. A culpa é de Deus ou somos nós que não aprendemos ainda a aproveitar todos os benefícios dos quais nós hoje podemos desfrutar? Tudo isso é o nosso livre-arbítrio. O instinto e a inteligência. O instinto é a força oculta que solicita atos espontâneos e involuntários,
visando a conservação da espécie. Então, nós vimos lá, o instinto ele foi desenvolvido no reino animal. Sim, mas não deixa de ser uma inteligência primitiva. Faz parte dos automatismos tão necessários à nossa evolução e à nossa caminhada. É pelo instinto que a planta se volta para a luz e dirige as raízes para a água ou para a terra. É pelo que os animais migram conforme a mudança de clima, constroem seus abrigos, armadilhas para caçar seu alimento, que os sexos se aproximam e que a mãe protege o seu filho. Tudo isso são leis naturais que precisam ser observadas. Não é o acaso, não é uma coincidência, não é um milagre, não é porque nós merecemos e aquele outro não. Não, tudo isso tem um processo natural. É um processo, não é milagre. Tudo isso tem um propósito perante a destinação. Então, o instinto, hoje, ele ainda é necessário. Se nós estamos atravessando a rua e nós ouvimos um barulho, uma buzina, automaticamente ninguém corre, automaticamente nós paramos. É o nosso instinto. Por quê? Significa um perigo. Como nós não sabemos de onde vem, enquanto nós paramos para captar de onde vem a intuição, a inspiração daquilo que vai acontecer, é por isso que acontece. São essas situações que a gente precisa ter. O instinto é uma proto-inteligência, mas ele ainda faz parte mesmo aqui da nossa vida. Quando nós não colocamos a mão lá no fogo, que sabemos que queima, nós já estamos raciocinando. Olha, se eu colocar a mão no fogo, vou queimar. Mas se for um acidente, nós de repente cairmos ou alguma coisa incendeia-se e nós não estamos, o nosso objetivo é sair dali o mais rápido possível, porque nós sabemos das consequências. Isso é inteligência. Nós não pensamos para fugir ou para nos livrar do perigo. No início da vida, os atos humanos são puramente instintivos. Mesmo no adulto, muitos atos são movidos pelos instintos, como o de conservação, o equilíbrio do corpo, a adaptação das pálpebras à luz. São situações naturais, como ele está falando, desses automatismos, dessas coisas para nós chamadas inconscientes. As nossas necessidades fisiológicas, o piscar dos olhos, o movimento dos braços, das pernas, tudo isso são coisas que, se nós olharmos, nós trazemos ainda do nosso instinto. Nós trazemos isso de um reino anterior ao nosso hoje hominal, racional, mas principalmente dotados da inteligência e do pensamento, atributos do espírito em desenvolvimento a partir do momento que adquire o livre-arbítrio. Em sua infinita sabedoria, Deus faz com que os seres orgânicos se nutram uns dos outros. O homem domina o instinto animal e mata para se alimentar. Sim, nós estamos falando dentro de uma racionalidade, dentro de um conhecimento, dentro de uma sabedoria. Você ali tirar a vida para se nutrir da carne, da proteína, aqueles que precisam, tudo isso hoje é compreensível. O que vem a condenação, o que todo mundo trabalha para que seja modificado, é o exagero, é o desequilíbrio. Então, quando ele fala, os seres orgânicos se nutrem uns dos outros, sim, o próprio reino vegetal, o reino animal, nós temos isso. Quando se fala aqui do reino hominal, nós, pela consciência, pela inteligência, pelo livre-arbítrio, nós já somos capazes de compreender. Porque, tudo bem, nós olhamos para o porco, para o touro, para a galinha, foram criados
para nós nos alimentarmos deles, tá? E os outros animais? Quantos milhões de outras espécies de animais existem e nós não nos alimentamos deles? Então, por que só esses que nós nos acostumamos? É preciso raciocinarmos e pensarmos um pouquinho além dos nossos olhos físicos. Eu acredito que não vamos ter, mas vou dar uma paradinha aqui. Dúvidas, perguntas ou questionamento? Então, vai ficar para o final. Vamos embora. O capítulo 4. O papel da ciência na Gênese. Na Gênese aqui se refere na criação. Se refere à Gênese aqui, a o que hoje o livro fala Gênesis, mas da criação do planeta. A religião era preponderante na história dos povos antigos, de tal modo que os primeiros livros sagrados continham toda a ciência e as leis civis da época. Então, não se conta a história da humanidade se não for através da Bíblia. A Bíblia não é só uma referência religiosa, ela conta a história da criação do planeta até a vinda do Cristo. Finaliza com o Apocalipse exatamente porque precisávamos do Espiritismo, a revelação. O Apocalipse é a revelação, é o desdobramento de um espírito recebendo orientação no mundo espiritual sobre a destinação da Terra e os espíritos que aqui se encontram. Então, a religião sempre existiu. Nós podemos ter civilizações sem médicos, sem universidades, sem isso, sem aquilo, mas sem religião nós não temos civilização, porque Deus e a ideia de Deus é inato em todos nós. É o que rege a nossa existência, mesmo que soframos contrariedades. Sendo imperfeitos, seus meios de observação também incompletas eram as teorias sobre a criação. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas foi inspirado, foi intuído. Sim, e os homens que a escreveram também são falíveis como todos nós. Mediunidade não significa santidade ou perfeição. O grande problema da Bíblia foi a interpretação. Os homens, os responsáveis, sempre interpretaram a Bíblia de acordo com seus interesses, para manter seus privilégios e a sua mordomia. Por isso, criaram-se tantos mitos, tantos dogmas e tantas lendas. O desenvolvimento das ciências proporcionou ao homem dados necessários ao surgimento de uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. Então, hoje, já sabemos que Moisés não abriu o mar, mas que existia uma faixa de terra ali, de areia, que permitia, quando a maré estava baixa, que permitia deslocar-se de um lado para outro. Ah, tá. Nós sabemos, sim, nós sabemos de todos esses fatos. Nós sabemos que muitas das curas e dos milagres nada mais é do que o magnetismo, de que Jesus dando um passe, fazendo curas, de que Jesus ali realizando obsessões dioturnamente. Então, essas explicações hoje estão claras para nós a partir do momento em que Kardec, fazendo as reuniões experimentais na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, recebeu todas essas informações e compilou-as de modo que elas chegassem até nós de uma forma compreensível e sem nada de maravilhoso. A Gênese de Moisés é a que mais se aproxima dos dados científicos atuais.
levando-se em conta que seu conteúdo original deturpou-se nas traduções de língua para língua, além do fato de os escritos antigos serem feitos de modo alegórico. O hebraico não tinha ainda ali, não tinha letras, eram símbolos. Quando os capelinos chegaram aqui, tudo ainda era tradição oral. Com a vinda dos capelinos espíritos, eles já dominavam a escrita. Isso facilitou muito o desenvolvimento da religião, das religiões. Por quê? Eles dominavam a parte gráfica, eles dominavam a escrita, e isso facilitou através dessa integração e principalmente da divulgação do que estava acontecendo em um lugar ou outro. Agora, até interpretarmos a Bíblia hebraica, esses símbolos, então, tinha lá o camelo, ao mesmo tempo que representava o animal, representava uma corda, representava um fio. Da mesma forma que nós pegamos hoje, vamos assim dizer, uma flor. Se nós pegarmos uma flor, para quem não tem nenhum conhecimento, pode dar o nome de tulipa, hortênsia, podemos dar de crisântemo, girassol. Tudo são flores. Qual é? Por que então que tem uma particularidade, uma prioridade? São nomes para facilitar a diversificação. É isso que a Gênese de Moisés fez. Cada um interpretou de acordo com aquilo que ele conhecia, até chegar à doutrina espírita e juntar filosofia, ciência e a religião através do Antigo Testamento, trazendo tudo isso de uma forma compreensível para todos nós. Mesmo respeitando-se a Bíblia como sendo revelação divina, não deve ser considerado que nenhuma revelação pode sobrepor-se à autoridade dos fatos, de modo que, diante das flagrantes contradições entre as descobertas científicas e os textos sagrados, conclui-se que foram revelações mal interpretadas. A Bíblia, por exemplo, diz lá no Antigo Testamento que Josué, o sucessor de Moisés, que em um determinado momento ele escondeu o sol. E hoje, nós sabemos, as criaturas ainda têm muitas religiões que acreditam nisso, nesta capacidade de Josué de esconder o sol. E hoje, nós sabemos, através da revelação, que isso nada mais foi do que um eclipse. Nós, espíritas, aceitamos essa explicação, mas muitos outros, aqueles que defendem que a Bíblia é a palavra de Deus, não pode admitir e não vão admitir que existam uma explicação plausível para esses fatos miraculosos. A ciência segue o seu caminho em busca da verdade. As religiões não podem permanecer estacionárias. Uma religião que não esteja, por nenhum ponto, em contradição com as leis da natureza, nada tem que temer do progresso e será invulnerável. A mentira, ela vai sempre aparecer. Kardec disse que é preciso que nós rejeitemos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Todas aquelas religiões que hoje fundamentam-se, estão alicerçadas na mentira, no engano, nas vantagens materiais, todas elas serão levadas junto com a lei do progresso. Porque os espíritos hoje já precisam e já têm conhecimento para saber que tudo na vida, toda a nossa existência e o que rege é exatamente essa inteligência suprema e que nós estamos sempre em desenvolvimento. O que muitas vezes ontem era verdade, hoje já é uma mentira. O que ontem era muitas vezes uma questão de ética, hoje já não tem. Mas a moral
essa prevalece desde os tempos primórdios da nossa civilização. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para a astronomia, permitindo ao espiritismo o estudo das relações entre o ser material e o ser inteligente. Se o telescópio foi essa grande descoberta da astronomia, como o microscópio foi para a ciência, para o laboratório, em termos de medicamento, doenças, a mediunidade representou ferramenta, recurso e instrumento para o espiritismo, exatamente para apresentar o mundo espiritual e as leis que o regem, sabendo que existe uma vida depois da vida e que ela está diretamente ligada às nossas ações do dia de hoje, daquilo que nós hoje realizamos. O capítulo 6, alguns vão falar assim, mas não tem o capítulo 5? Uranografia geral é o capítulo 6. Existe uma certa controvérsia que nós não vamos abordar hoje, mas vamos falar no momento apropriado. As primeiras traduções da Bíblia não tinha, esse capítulo 5 não tinha. Tinha diretamente porque ele era a uranografia geral. Lá, depois do desencarne de Kardec, então o seu espólio, tudo aquilo que ficou ali com Amélie Boudet, que era a sua herdeira direta, quando ela nomeou alguns representantes, houve acréscimos a partir da 5ª edição da Gênese. E aí ele acrescentou um capítulo 5, foi acrescentado no texto original, chamado Antigos e Modernos Sistemas do Mundo, onde eles dão uma viajada pelo mundo da mitologia, dos Ptolomeus, mas que não tem nada a ver com a doutrina espírita e muito menos com os objetos de estudos do espiritismo. É algo que ali foi plantado. Como nós seguimos aquilo que é a orientação espírita, então nós, no momento, deixamos o item 5, esse Antigos e Modernos Métodos, e pulamos também para o 6º. As duas edições, temos duas edições. Nós temos a edição até a 4ª e temos edições posteriores. Por isso, não achamos relevante, porque não tem nada que viria a acrescentar de saudável ou de salutar para nós. O espaço e o tempo. O espaço é infinito. Nossa razão se recusaria a aceitar um limite de espaço além do qual nada não existe. Então, qual a razão? A ciência ela vai até um determinado ponto. O espiritismo continua. Por quê? Porque o espiritismo vai além dessa matéria. Os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, sob a supervisão direta do Cristo, eles nos trazem aquilo que muitas vezes é oculto aos sábios e aos prudentes, mas necessário à nossa evolução. Então, não existe nada vazio, não existe nem nada que não seja ocupado. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas não existe espaço ocioso. A matéria se nos apresenta em diversas formas e propriedades. A química demonstrou que os elementos terrestres são compostos de variadas substâncias combinadas ao infinito. O que ele está dizendo? Nós temos hidrogênio, nós temos oxigênio. Se juntarmos os dois, manipularmos de acordo com as condições e o conhecimento, nós temos aí a água. Qualquer acréscimo que der à fórmula H2O, nós vamos, por exemplo, para um ácido totalmente corrosivo. Então, a matéria, ela sofre manipulações e pode ser manipulada. Daí a sabedoria, daí o conhecimento para melhor discernir naquilo que é salutar e daquilo que é pernicioso. As leis e as forças. O fluido etéreo primitivo enche o espaço, também chamado de fluido cósmico universal. Penetra todos os corpos
sendo as múltiplas forças eternas e universais que agem sobre a matéria por ele gerada, como a gravidade, a afinidade, a atração e o magnetismo. Seus movimentos vibratórios manifestam-se como som, calor, luz, que variam seus efeitos de conforme o meio em que agem. Quando nós olhamos pontes, viadutos e muitas construções, elas têm lá um pequeno espaço. Por quê? Porque essa matéria sofre uma dilatação. Se não houver esse espaço para a matéria se dilatar de acordo com as condições ambientais e as intempéries, vai haver destruição. Grande parte hoje os terremotos, os abalos sísmicos e muitos, até mesmo tsunamis, muitas construções mantêm-se de pé exatamente devido a essa força que hoje, como o homem já tem domínio e já conhece, já previne os chamados acontecimentos e desastres naturais. Da mesma forma que o som é aí, né, o meio de transporte da voz, por exemplo, de tudo isso, o pensamento. Como que o pensamento faz? Aquilo que nós falamos, como que chega às criaturas? Somente através das cordas vocais? Não. Então, quando nós olhamos o nosso corpo físico e as nossas necessidades, de como tudo age e de como tudo se relaciona, nós precisamos transpor para o meio em que nós vivemos. Por isso, uranografia geral. Compreender a matéria em benefício do espírito, porque o espírito tem sempre que prevalecer sobre a matéria. A criação primária. Deus existe desde toda a eternidade. Como não se pode imaginá-lo inativo ou improdutivo, em qualquer momento, deduz-se que criou desde a eternidade. Jesus disse: o Pai trabalha dioturnamente e eu também trabalho. Então, é também dever e obrigação de todos nós a lei do trabalho e a lei do progresso é uma necessidade do espírito. A criação universal. A matéria cósmica primitiva, além de estar revestida das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, contém também o fluido vital que forma as gerações espontâneas no mundo. Tão logo desenvolvam as condições necessárias ao surgimento da vida. Então, a vida orgânica, ela começa nas algas, nos abominoides, nas amebas, dos protozoários. Então, essa vida vai se desenvolvendo até chegar ao momento em que, então, tem ela condições de receber o livre-arbítrio. Diversidade dos mundos. Assim como nenhum rosto humano é igual ao outro, também uma infinita diversidade ocorre pela imensidão dos mundos que vagam pelo espaço, de acordo com as variadas condições e finalidades específicas que a cada um coube no cenário cósmico. Quem leu Cartas de uma Morta, da mãe do Chico, da Maria João de Deus, ela fala, ali os grandes críticos do espiritismo, eles falam que ela não fala com coerência. Ela não está falando cientificamente, ela está relatando, de acordo com o seu conhecimento e o seu entendimento, aquilo que ela conheceu em desdobramentos. Por isso ela se refere a Marte e a Urano em algumas situações dentro da obra dita. Os períodos geológicos. A perfuração é o capítulo 7, o esboço geológico da Terra. Então, os períodos geológicos. A perfuração de poços, que está lá no capítulo 7, minas e pedreiras, facultou a observação dos terrenos estratificados, o que permitiu à geologia estudar a origem do globo terrestre, como também dos seres que o habitam.
Até então, a tecnologia não permitia que ali se procurasse, né, nas minas, nas pedreiras, nos poços. Então, tudo isso, à medida que a ciência foi permitindo, então foram descobertas em benefício e a beneficiar hoje a nossa modernidade. Se nós observarmos, os trabalhadores dessas minas, desses poços, têm alguns relatos espirituais de que são exatamente esses trabalhadores dessas minas, dessas pedreiras, às vezes a 8, 10 mil metros em direção ao centro da Terra, são espíritos oriundos das regiões inferiores, exatamente por ter condições e ter ainda resquícios de conhecimento dos mundos inferiores de onde eles são originários. O estudo das camadas e dos fósseis permitiu estabelecer-se os períodos geológicos. Os períodos geológicos principais: primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Vamos ver se a gente consegue fazer um pouquinho de cada. Estados primitivos do globo. O achatamento dos polos indica que o estado primitivo da Terra era de fluidez ou de flacidez por ação do calor. Por isso, os polos são achatados, não são arredondados. A cada 30 metros de profundidade, a temperatura aumenta 1 grau. A cada 30 metros em direção ao centro da Terra, a temperatura aumenta 1 grau, alcançando temperaturas em que toda matéria conhecida se funde. A explicação dos vulcões. O período primário, ocorreram numerosas fendas pelas quais a matéria efervescente se extravasava. É o período onde ocorreram mais vulcões. O período de transição, a superfície do globo era quase que totalmente coberta por águas pouco profundas. A atmosfera foi sendo liberta dos gases pesados, sendo o último deles o ácido carbônico, por ação das chuvas copiosas e quentes, permitindo a passagem dos primeiros raios de sol. Está falando da formação da Terra, deixando o enxofre, todos aqueles gases sulfurosos, permitindo que a luz solar ali adentrasse, nesse período. O período secundário foi onde surgiram os animais que continuavam aquáticos, passando depois a anfíbios, desenvolvendo-se no seio dos mares animais de conchas, peixes com organizações mais aperfeiçoadas e também os cetáceos. E no período terciário, surgiram os gigantescos mamíferos, tais como elefantes, rinocerontes, hipopótamos, mastodontes, mamutes. São desses períodos os pássaros e a maioria dos animais atuais. Então, quando vocês forem lá no capítulo 7, então vai ver que tudo tem um sentido, tudo tem uma ligação de acordo com os 6 dias da criação da Gênese mosaica, da Gênese que está ali relatada por Moisés. Mas a diferença de um período para outro refere-se a bilhões de anos. Então, esse período, essa colocação que ele aqui faz dentro desse entendimento, o capítulo ele é muito grande. Ele vai explicar esses períodos como se fossem os dias da criação. Sim, por que os dinossauros existiram? Por que os dinossauros desapareceram? Quais as razões, por exemplo, dos anfíbios, dos peixes e outros animais saírem da água e virem para a terra, e depois não mais terem condições de retornar, enquanto muitos retornaram. Então, esse vai e vem, essas experiências, elas não estão somente na Gênese,
É por isso a importância das obras complementares. Quando nós olhamos a Gênese e conseguimos estudar junto o livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos compreender que em todos esses períodos ocorreram experiências. Da mesma forma que Kardec usou reuniões experimentais para desnudar o mundo espiritual, para que a cortina, o véu da ignorância, fosse desaparecendo, a mesma forma aconteceu aqui. Então, as experiências foram todas elas, durante esse período aqui no planeta bendito, esse esboço geológico do qual o Cristo e os seus prepostos fizeram uso, exatamente para que, quando estivesse melhor aperfeiçoado, pudesse receber os primeiros espíritos dotados de livre-arbítrio na sua primeira encarnação. Aí está uma síntese do que foi os 7 primeiros capítulos da Gênese. Como todos puderam observar, nós estamos abordando a essência de cada capítulo. Nós estamos trazendo aquilo que é relevante, para que cada um possa compreender e ali sintetizar dentro de cada capítulo como foi esse desenvolvimento, para que nós possamos compreender todo o processo evolutivo. À medida que nós evoluímos, o nosso planeta também evolui. À medida que nós avançamos, o planeta também avança. É a nossa contribuição. É esse o nosso objetivo. É esse o nosso ideal. Nos melhorarmos para tornar este planeta melhor habitável e deixar aos espíritos que estão chegando condições para que eles possam fazer essa transição e que nós possamos aqui retornar e dar continuidade ao nosso aprendizado e à nossa conscientização de filhos de Deus destinados à esfera crística. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.